Um abraço para você, torcedor da capital brasileira do Aço. São 12 horas, nós estamos começando o programa Tribuna do Esporte aqui pela TV Ideal, canal 8, Rede Cine de Televisão. Sempre das 12 às 13 horas para você nas sextas-feiras, lembrando que nas terças, de 22 às 23h30. Sempre falando do futebol do estado, sempre falando do futebol da nossa região, sempre falando dos nossos clubes, né? Que é o que mais nos interessa. E hoje nós vamos falar do Volta Redonda Futebol Clube, vamos falar dos clubes do Rio de Janeiro, né? Somente o Flamengo venceu no meio de semana, em outra competição, já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, mas não tem negócio de chororô não. O chororô não é com a gente não, vamos tocar a bola para frente, nós já estamos em outra competição, essa que é a verdade. Boa tarde, Samuel, comentarista objetivo, sem chororô, perdeu aqui, perdeu lá, então não tem reclamação não. Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, Edinho. Não, o Botafogo foi enfrentar o Cruzeiro primeiro com time... Agora misto. Não é time reserva, não. É misto. É time alternativo. Gente do céu. Mudou a palavra, né? Pelo amor de Deus. Mudou a mosca, mas o resto continua do mesmo jeito. Essa imprensa que é claro que tem que se rejuvenescer, ela tem que ter, né, ser, como diz um amigo meu, oxigenada. O pessoal usa cada termo, né, rapaz? Time vai se fazer, né? Cada uma. Mas, enfim, o Botafogo com jogadores que não vinham atuando, perdeu, já estava dentro do script, não pode perder mais no Campeonato Brasileiro. Muita polêmica durante a semana, né, Samuel? O Fluminense reclamando muito, o Vasco reclamando muito. O Vasco um pouquinho mais de razão do que o Fluminense. O Fluminense não tem tanta razão assim para. Mas o Fluminense reclamou um pênalti. O pênalti eu achei que foi pênalti achei também. Que foi pênalti. Agora os três também. Gols, infelizmente. Não, os gols realmente não foram. Os gols foram. Não pode brigar contra a imagem, né? Não. É a mesma coisa que você se venda ali. Não, esse não sou eu, pô. Claro. Não, mas depende. Tem político no Brasil que o cheque, ele assinou o cheque, mas o cheque não é dele. A conta está no exterior, não é dele. O dinheiro que está no exterior está na conta dele, mas não é dele. Então, no Brasil pode tudo. Mas é brigar contra a imagem, né? É verdade, a questão. Mas vamos... Agora entrando numa fase legal a Copa do Brasil, né? Os confrontos são interessantes. E vida que segue, né? O Fluminense vai botar o foco no campeonato. De repente é isso que eu ia falar. De repente Vasco é até também, bom. O Vasco não tem time, com todo respeito ao torcedor do Vasco da Gama, ele tem até time para brigar nas duas frentes, mas a frente preocupante a Copa é o Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco terminar bonitinho, campeão, virar essa página do ano de 2016. O Fluminense tem chances de ir para o G4. O Botafogo tem que fugir dessa questão do rebaixamento. Então, de repente, trabalhar em duas frentes para esses clubes não seria legal. Até numa fase importante. Eu já fiquei preocupado com o Flamengo. O Flamengo agora vai ter 2 focos. Sabe por quê? Porque botou um time misto lá, o alternativo, como você falou, contra a equipe do Palestino, mas será que vai dar para ficar jogando com esse alternativo a competição inteira? Por exemplo, o próximo adversário deve ser o São Lourenço. Vai jogar com o alternativo contra o São Lourenço? Não sei, então dessas coisas que acontecer. A diferença é que são equipes diferentes, assim, em termos de elenco. O Flamengo tem um elenco melhor, eu entendo assim, ele tem um elenco muito mais extenso que o Botafogo, mais que o Vasco inclusive. E que o Fluminense, eu diria também. Entendeu? Mais qualificado também. E está num momento em que tudo está dando certo. Faz omelete com ovo só e todo mundo come, entendeu? É verdade. Essa fase assim, quando cai na graça mesmo de acontecer tudo positivo, não tem jeito. É verdade. Bom, nós estamos começando o Tribuna do Esporte aqui pela TV Ideal, canal 8, Rede Cine de Televisão, em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família. Quer conhecer o residencial Brito KB? Apartamento com 2 quartos, garagem coberta, 5 andares, 4 apartamentos por andar, com elevador para você. Giba Imóveis tem isso, facilita. Pode vender para você direto, você pode pagar direto para o Giba Imóveis na sua condição, ou você faz um financiamento por um banco da sua preferência. Giba Imóveis cuida de tudo para você. Você quer alugar uma casa ou quer ter uma casa para alugar? Giba Imóveis cuida também. E tem mais, Giba Imóveis regulariza o seu imóvel, que é muito difícil, né? Você, para conseguir determinados financiamentos, para determinadas coisas, tem que ter a casa regularizada. Aí, você faz um puxadinho para a direita, outro para a esquerda, outro para cima, outro para baixo. Faz puxadinho. Se fizer puxadinho, não regulariza. Aí, Giba Imóveis tem que entrar no meio e regularizar para você. Giba Imóveis, a imobiliária da família, 33470321. Ora, quero te lembrar que já estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina do Unifoa. Você faz a inscrição e concorre com a nota do Enem. Isso mesmo.
Você não faz prova, mas não tem prova para você concorrer no vestibular do Unifor para medicina. Os outros cursos ainda, as inscrições não estão abertas. Mas para o curso de medicina, já estão abertas as inscrições, você tem que se inscrever e concorrer com a sua nota do Enem. Isso quer dizer o quê? Isso dá mais clareza, dá mais transparência no vestibular. E eu quero te lembrar que o Unifor é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, 5º ano consecutivo, considerado pelo MEC como o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, entre os 10 melhores do Brasil. Entre os 10 melhores do Brasil. Unifor. Aliás, essa semana, o doutor Eduardo Prado, ontem, foi a comemoração, foi uma solenidade comemorativa aos 10 anos da revista científica do Unifor, revistas e cadernos do Unifor. São diversos autores, dos mais diversos artigos, né, por todo o Brasil, diversos autores de universidades, de faculdades, de centro universitário que escrevem na revista, que publicam seus artigos na revista do Unifor. Uma revista conceituadíssima, para você ter uma ideia. As maiores universidades do Brasil, né, consultam a revista científica do Unifor. Ontem foi o aniversário, eu tive o privilégio de estar lá apresentando a solenidade, e o doutor Eduardo Prado, vice-presidente do Unifor, disse que essa semana passada teve um evento no Rio de Janeiro e eles foram chamar as universidades, os centros universitários, as faculdades, e aí chamou os de menor nível. O Unifor não foi chamado. Aí quando chamou de nível médio, ele falou, opa, estamos dentro, na expectativa do Unifor sendo nível médio. Aí daqui a pouco não foi chamado, aí ele, aí chamou as principais universidades do Brasil, a Unifor estava dentro. Isso é motivo de orgulho, não só para os dirigentes, para o doutor Seodauro Peixoto Aragão, que é o presidente da FOA, para o doutor Jairo Jogaib, para o Eduardo Prado, para essa turma, né, que fazem do Unifor o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Vai completar 50 anos o ano que vem. Nós está completando agora, dia 18 de outubro, 49 anos. Olha, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. E o doutor Eduardo Prado disse ontem, durante a solenidade, ficou preocupado no começo, aí chamaram as grandes universidades, os grandes centros universitários do Brasil, e dentre eles estava o Unifor. Isso é orgulho para mim, que sou filho de Volta Redonda, para o Carlos Samuel, para a filha do Carlos Samuel que estuda lá, para você que já estudou, que já estuda no Unifor, né? Isso é motivo de orgulho. O Unifor é realmente considerado o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, um dos melhores do Brasil. Tá certo? Filho, vai lá, você quer fazer medicina? É no Unifor. Bom, quero mandar um abraço para o professor Silvio, para o professor Paulo Celso, para o professor Marcelo, saiu daqui, rapaz, na terça-feira, participou comigo do programa, o WhatsApp dele não parava, as pessoas assistindo e desesperadas, e ele queria ver o reprise e não conseguiu ver o reprise no YouTube, e aí até reclamei com o nosso querido parceiro aqui, o Osmar Neves, jornalista qualificado, parceiro, irmão, né, juntamente com o Diego, que é o nosso operador aqui, que são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, um carinho especial. E aí ele está me dizendo, viu, professor Cleide, está assistindo lá, os amigos dele não paravam de acessar o WhatsApp, rapaz. Bom. E ele está aqui. Eu quero mandar um abraço para o Heraldo Queiroz, que vai começar na TV Bandeirantes, né, um programa nos domingos de manhã, um programa de esporte também no domingo de manhã. O Heraldo Queiroz, popular Galinha Preta. Um abraço para o Paulo Vieira, para a dona Marta, para o Marco Antônio, para todos que assistem o nosso programa no domingo. Do professor, daqui a pouco eu falo o nome dele, professor Paulo também, Paulo André, está assistindo, torcedor do Vasco, está assistindo o programa, disse, eu assisto todas as terças e sexta-feira. Terça-feira ele vai estar aqui comigo no Tribuna do Esporte de 22 às 23h30. O Volta Redonda Futebol Clube vem de uma vitória diante do Moto, né, por 3-1, todos nós sabemos, venceu o Moto. Vai começar a decisão do Campeonato Brasileiro da Série D lá em Maceió, contra a equipe do CSA nesse final de semana. Com um detalhe, ontem eu estava ouvindo uma matéria muito bem feita pelo Manuel Alves, o Pequeno Notável, 2 jogadores já têm conhecimento da equipe do CSA, que é o lateral esquerdo Cristiano e o lateral direito, que é o Osmar. Isso é de grande validade, né? Com certeza. Tem a experiência que os dois tiveram jogando naquela região. Aí sim, esse jogo, 30 mil pessoas ou mais. Será? O CSA tem levado isso lá, a média dele lá é altíssima. Até porque o CSA lá, ele é o Flamengo, ou o Fluminense, ou o Botafogo, ou o Vasco daqui. Com certeza. Ele, o CRCA e o CRB, uma rivalidade. São os dois principais. Depois o terceiro é o Asa de Arapiraca. É um Fla-Flu. É verdade.
Então, no último jogo contra o São Bento, eles levaram 30 mil torcedores no estádio. O que me entristece é que não dá 5 mil Volta Redonda no jogo de volta. Eu tô meio com a pulga atrás da orelha. Eu também, cara. Porque o jogo lá vai ser às 19 horas de um domingo. Já é um horário horrível. Tudo bem. Talvez até não dê os 30 mil por causa disso. Mas o histórico do CSA é muito bom. E o da volta... É no sábado? É no sábado, às 21 horas. Olha, eu sinceramente ficarei muito triste, já estou um pouco triste com o pessoal do Volta Redonda, primeiro por ter aceitado esse horário de 21 horas. Não vem querer enfiar a goela abaixo que o Volta Redonda escolheu 21 horas, não. Será que não foi o Volta Redonda que escolheu, não venha. Se foi, com todo o respeito que o pessoal merece, foi uma burrice. 21 horas tão danoso quanto... É bom a gente falar que o jogo seria às 11 horas da manhã. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala. Eu tenho aqui, eu trouxe na minha pauta hoje, que diz um documento que diz assim: de acordo com o documento oficial da Diretoria de Competições da CBF, a modificação foi opção do clube mandante, o Volta Redonda Futebol Clube, em concordância com o canal EL Max, né, que é o... Qual a última frase que você falou? Em concordância do canal, porque em concordância do canal. O canal, que é o TV Interativo, ele vai transmitir o jogo. Então, e aí o Volta Redonda fez um acerto com o canal para o jogo ser às 21 horas. Então, o Volta Redonda vai ganhar um qualquer a mais. Ontem, eu lá no fim de tarde, na Rádio Sul Fluminense, até convido o pessoal, quem não ouviu ainda, Sul Fluminense AM 1390, 5 às 7, todos os dias, de segunda a sexta. O Walter deu o seguinte recado, que o Sérgio Luiz tinha pedido aliás, o Betinho tinha pedido para o Sérgio Luiz para o pessoal fazer uma pesquisa. O pessoal das rádios estava fazendo uma pesquisa. Eu, no primeiro momento, falei com o Walter, eu não vou fazer pesquisa, não. Depois, até para o Walter não ficar chateado, que o Walter falou com toda presteza e tal, eu comecei até a fazer no segundo horário do programa, mas não tive vontade nenhuma de fazer, não sabe por quê, torcedor? Pelo seguinte ponto. O Volta Redonda quis mexer com a minha inteligência, com a sua inteligência, com a inteligência de todo mundo. O jogo 11 horas, super danoso, não resta a menor dúvida. O comércio aberto, quer dizer, tudo depondo... O jogo tem que ser no sábado, porque a eleição é no domingo. Tudo depondo contra o Volta Redonda. Aí, de repente, o clube tem o direito de mandar um documento, digitar um documento, mandar para a Confederação Brasileira de Futebol. Aí manda, querendo um jogo às 9 horas, ou eu sou muito idiota... Mas houve um acerto com a televisão. Houve o acerto financeiro. Com a televisão. Nada contra. O Volta Redonda precisa desse dinheiro. Não é verdade? Ele precisa. Ele já tem todo o retrospecto negativo de ida do torcedor ao estádio. Entendeu? Então, ele se viu, de repente, obrigado a aceitar esse acerto financeiro. Mas fala, pô. Divulga pro torcedor. Essa que é verdade. Não querer enfiar goela abaixo do torcedor esse horário de 21 horas é brincar com a inteligência da gente. Esse horário ele é tão danoso quanto o horário de 11 horas. Quem vai deixar de ir a um casamento, de uma festa, de um jantar com a família, de uma confraternização, seja lá o que for, para ir ao estádio assistir o jogo do Volta Redonda? Esse texto que eu tirei aqui, eu tirei da CBF. E ele diz claramente assim, de acordo com o documento oficial da Diretoria de Competições da CBF, e aí mostra o documento embaixo, a modificação foi opção do clube mandante, o Volta Redonda, em concordância do canal EIMAX. Então, pela lógica, se eu posso mudar, eu sou presidente do Volta Redonda, eu posso pedir para modificar um horário. Eu tenho como referência 11 horas. A inteligência manda que eu modifique para que horário? Para 18 horas, para 16 horas, para 19 horas. Já estaria ruim para um sábado. 16 horas ou 18 horas, um horário excelente. 2 horários excelentes. Eu vou optar por 21 horas? Isso aqui foi o canal que colocou. A verdade é o seguinte, o canal quer fugir de alguma coisa, e aí ele vai botar o jogo do Volta Redonda, que é a decisão. Uma burrice, burrice Primeiro porque o canal, ele vai ter... O Estado do Rio, não espera que ele não espera no Estado do Rio ter audiência com essa final. Não vai ter.
Não é? Nem que fosse... Não. Não vai ter. Volta Redonda, ele vai ter uma audiência? Vai ter, é claro. Muita gente de Volta Redonda vai ver. Agora, lá no estado de Alagoas, ele vai ter demais. A audiência lá não tem a menor vai dúvida. Arrebentar. Vai arrebentar. E de acordo com o resultado que acontecer lá, maior ainda. Maior ainda. Se o CSA ganha lá, aí pronto. Justamente. Agora, e tem um detalhe interessante. Lá, independente de ter jogo de Copa, de ter jogo do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, os caras vão ver o canal. O Volta Redonda, provavelmente, eu não estou afirmando aqui, seria leviandade afirmar, mas provavelmente teve um acerto financeiro. Com certeza, com certeza. O que não é nenhuma desgraça. Mas tem que comunicar. Agora, aí eu vou... Ficar fazendo pesquisa de graça. Eu vou pro rádio fazer pesquisa para dar anuência para esse pessoal. O que você espera desse jogo lá, Samuel? O que eu espero? Eu espero um jogo difícil pro Volta Redonda, talvez... O mais difícil até agora. Talvez o mais difícil até agora. Talvez. É verdade que o Volta Redonda tem um problema na zaga só, né? Joga o Gilberto, mas o restante... É verdade. Esperar para ver. Talvez realmente seja o mais complicado. O mais preocupante. O mais preocupante. Mas eu entendo que o Volta Redonda está preparado, já passou por muitas. Sim. E muitas aí. Acredito que ele está preparado para ser campeão. Tomara. Acredito. Bom, vamos mostrar o gol do meio de semana, vamos mostrar o gol pela Copa do Brasil. Santos empatou com o Vasco da Gama, melhor dizendo, empatou com o Santos da Copa do Brasil, 2-2, deu adeus à competição num jogo complicadíssimo, hein, Samuel? Esse jogo aí foi complicado, né? O Vasco saiu perdendo por 1-0 e depois empatou, virou, teve chance de fazer 3-1, tem uma bola com o Jorge Henrique aí. Aí é o primeiro gol, né? O Martins Silva falhou nesse gol, né, Samuel? Falhou. Eu entendo que ele falhou sim e... Poxa, você vai para um jogo em que o adversário está ganhando por 3-1. A primeira falha do Júlio César, né? É o Júlio César, Aí, mas olha, a falha do Martins Silva foi muito grande. Ele titubeou para sair. Desde quando saiu errado. E aí o Vasco empata. É o gol do Nenê, né? Foi um... Teve um lance do Jorge. Trabalhado. Teve um lance do Jorge Henrique, tocou para dentro pro Ederson. Tava 2-1. O Ederson e o gol. Perdeu o gol. Se ele faz 3-1, o time volta lá para trás, passa a se defender, não tinha levado o segundo gol. E o detalhe é o seguinte: teve um pênalti a favor do Vasco, que a gente não tem como negar. E depois teve o gol do Santos, foi impedido, não foi não, Samuel? Eu fiquei na dúvida, Dinho. Sinceramente, eu fiquei na dúvida. Eu achei que foi impedimento, cara. Agora, o Rodrigo fazer um gol contra, né, cara, num momento crucial. Mas ele não tinha como, sabe por quê? Se o juiz dá impedimento, ele não vai na bola. O Ederson fez esse aí, 2-1. 2-1. Eu não sei se a gente tem um lance para mostrar. O Jorge Henrique toca pro meio, o Ederson entra sozinho. Ele o gol e acabou perdendo. Uma falha do lateral do Santos também, né? No início da jogada. Thiago Maia, né? Não, o Zeca, né? Zeca. E o Thales não foi fominha, né? O Thales passou a bola. Aí lá, primeiro foi falta aí. Foi falta nesse lance. Foi o que o Jorginho reclamou pra caramba. Foi falta nesse lance. O Jorginho reclamou pra caramba. Olha lá, o cara lá tá impedido, ó. Mas impedido. Ele tá bem avançado, sim. Tá bem avançado. Agora, se o Rodrigo não toca na bola, será que ele daria impedimento? Fica difícil. É uma incógnita, né? Fica difícil porque a regra manda. A regra manda, olha lá, ó. Olha lá, ó. A regra manda. O cara tá impedido. A regra manda que o jogador tem que encostar na bola. Quando ele recebe a bola, só quando ele recebe... É que pode dar impedimento. Pode dar impedimento. Então é realmente difícil. Aí né? o Rodrigo, quando vai, tira qualquer impedimento dele. Bom, o Vasco volta a jogar amanhã, 21 horas em São Januário, contra o Atlético Goianiense. Jogo de líderes, né? O Atlético Goianiense tem 48 pontos como o Vasco e perde num dos quesitos de desempate. O que espera desse jogo, Samuel? Esse jogo aí foi para dar moral, essa liberação? Não, essa saída da Copa do Brasil. Eu não vejo muito pela saída. A saída é danosa. A desclassificação é sempre danosa, embora pro Vasco... Perde dinheiro. Muito... Agora,
do jeito que saiu, da forma que saiu, ela fortalece o Vasco. Sai com moral, né? O Vasco jogou bem, ele teve a classificação nos seus pés, esse lance do Ederson. Se faz 3-1, muda a história. Entendeu? Então, eu vejo que o Vasco tem tudo para despachar esse adversário, que é o adversário que mais incomoda ele. E ficar numa competição também era melhor só. É melhor ficar numa competição só. O Vasco da Gama tem que sair da Série B. Já é saiu, no meu entendimento. O problema todo é essa pressão por jogar bem, pressão por ganhar a competição. Vamos ver o gol do nosso Botafogo, então. Nosso Botafogo perdeu do Cruzeiro lá por 1-0. Não. Mas já tinha, na verdade já estava fora, né, Samuel? 5-2 aqui é muito difícil, né? E levou um gol bobo de novo. Olha o gol que o Botafogo leva. A verdade, esse jogo aí, ele serviu para provar. Para provar, não. Até o Jair deu uma entrevista depois do jogo. Ele serviu para o seguinte: para provar que o Botafogo não tem esse time alternativo, esse time reserva. Está muito longe. Tem alguns bons jogadores que estão atuando bem, mas está muito longe. Mas nesse jogo aí também tem uma reclamação do Botafogo, sabia? De falta? De falta, mas a arbitragem, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fluminense. A arbitragem, a gente esqueceu de falar do Vasco, da arbitragem. O Jorginho reclamou muito. Não, o Eurico Miranda reclamou muito. A origem do lance do gol. Foi falta lá, entendeu? No Tales. Não, com detalhe, né? O Vasco está mordendo o seu próprio veneno. O Vasco é o clube mais beneficiado em casa. Tem 2 beneficiados, Corinthians e Vasco. O Vasco é o mais beneficiado no São Januário. Quantas e quantas? O Peter Sense reclamou de um lance, dos lances do jogo contra o Corinthians. Fluminense e Ponte Preta. Fluminense e Ponte Preta. O Cícero faz um gol escandaloso. Foi. Aí valeu. A Ponte Preta mandando no jogo. Entendeu? Mandando no jogo lá em Edson Passos. Ele faz um gol parecido com o primeiro gol que ele está impedido. Muito parecido com esse gol. Em situação de impedimento. E mudou a história do jogo. Porque muda. Entendeu? Aqui, se o Vasco faz o 3-1 com o Ederson, muda a história. Justamente. Essa que é a verdade. Então não dá para... O que eles têm... Mas o Vasco está mordendo o próprio veneno, viu? Não está provando o próprio veneno. O que os clubes têm que mudar, Edinho, é essa questão. Reclamar da... A pergunta, o discurso não é o árbitro errou contra o meu time, errou contra a minha equipe, prejudicou. O que nós vamos fazer para isso acabar? O que eu posso fazer enquanto clube para ajudar a federação? Vamos profissionalizar o mais rápido possível. Né? Eles não têm esse discurso, o árbitro está me assaltando. Mas o árbitro assalta o time A. A favor dele, aí é normal. Assalta o time A em detrimento do time B, aí lá na frente assalta o time E em detrimento do time B e vira beneficia um, o outro e tal. O que tem que fazer é a profissionalização da arbitragem, para aí sim chegar para o José, você é árbitro profissional. Mas eu lavo o carro nas horas vagas, porque você quer. Você é profissional, você ganha X, você aceita isso. Então, agora, o que acontece? O árbitro, ele não tem um ganho fixo. Ele não tem representatividade nenhuma hoje. Não tem. Tem as associações e tal, mas não tem representatividade. Ele vive numa pressão danada, porque quando o bicho pega, esconde-se todo mundo. Não, mas o árbitro que decide. O árbitro que resolve. Ele só tem autonomia quando a coisa está ruim. Não, quando a coisa está ruim, não. Isso é responsabilidade da arbitragem. Então, tem que parar de fazer reclamação e profissionalizar de fato. É o árbitro que é motorista, que é pintor, que é policial, que é advogado, que é professor. O cara tem, sai domingo de um jogo 9 horas da noite, sai 11 horas de um Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul, tem que ir lá pro Amapá, trabalhar no dia seguinte como policial, como não sei quem, tem que ir lá para Belo Horizonte. Então, primeiro, discute-se a profissionalização, que ela já era para ter sido feita há muito tempo. Não foi feita ainda porque eles não querem pagar a conta. É verdade. Parece até que é um aporte financeiro assim de 20 milhões de reais. Mas quando o Vasco é beneficiado, o Eurico Miranda não vem a público para falar nada. Justamente, mas vai ficar essa situação assim, direto. Verdade.
Agora, Samuel, Eu estou vendo aqui, daqui a pouco vou falar, saiu a tabela da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil, tá você aqui. tem ela aí? Ah, você já aqui. tem aí, tá. Já tem, Samuel. Eu não sou tão eficiente como você. Não, porque eu estou vendo aqui, saiu agora cedo. Olha só, essa derrota do Botafogo contra o Cruzeiro estava esperada, né? Tá. Time misto, levou de 5-2 aqui. Não, isso aí é derrota, não. A desclassificação. Essa já era esperada. Ah, lógico. O Botafogo foi desclassificado no Rio de Janeiro. Agora o Botafogo ficou lá e ontem eu achei legal, rapaz. Eu sou a favor de ser inimigo dentro do campo, adversário dentro do campo. Inimigo não, adversário dentro do campo. O Botafogo ontem de manhã estava treinando lá na Toca da Raposa. Achei legal. Perdeu para o Cruzeiro num dia e foi treinar na Toca no outro. Enfrenta o América Mineiro, que é o último colocado com 18 pontos e 20º colocado. Agora tem que vencer o América, né? Não tem muito jeito, não pode bobear, não. Se bem que o América vem de uma vitória em cima do Internacional. Inter, né? Esse é o Inter. Que é outro que vai cair, né? Porque o América ele vem se recuperando, né? Vem jogando boas partidas. Aliás, jogou boas partidas dentro da competição, mas já é um virtual rebaixado, né? O América hoje ele tem 18 pontos em 20º colocado. Virtual não, já é rebaixado. Joga no Independência. Tem que ganhar 7 partidas, no mínimo. 7 partidas. Nós estamos na 26ª rodada. Tem que ganhar 7 partidas de 12. Aí é muito difícil, né? É difícil pra caramba. Muito difícil. Bom, vamos mostrar o gol do Fluminense. O Fluminense acabou empatando, perdendo para o Corinthians por 1-0, né? Tinha empatado de 1-1 no jogo de vinda, agora nesse jogo de ida perdeu por 1-0. Era um gol bobo também, era o gol que tomou, pelo amor de Deus. O cara domina entre 2 zagueiros dentro da pequena área. O Gum ficou olhando. Vamos falar sério, eu falei né? aqui 7 partidas, não, 9 partidas que o América tem que ganhar. Agora não pode, né? Olha lá, ó. Tem 2 do Corinthians atrás de uma linha de 3 do Fluminense e o cara conseguiu receber a bola ainda. E aí o Fluminense fez 3 gols impedidos. Não tem como reclamar. Os gols foram impedidos. O Levi Cooper reclama, e aí ele tem razão, de um pênalti do jogador do Corinthians que tirou a bola com a mão e não tem como, porque ele desviou a trajetória da bola, ele fez o movimento com o braço e o juiz não deu, Samuel. Essa reclamação procede. Eu vi um outro pênalti também, o jogador do Fluminense sendo aquele do Fagner, ontem eu vi várias vezes na televisão, e foi pênalti. Eu entendi como pênalti. Não tem essa questão. Mas o jogador ele se desequilibrou e sem querer derrubou. Não tem isso. Falta. Não existe isso. A falta ela é ou intencional ou sem intenção, mas é falta. Aí não tem como, essa né? questão da intenção é atenuante ou agravante, né? Na hora de ser julgado. Agora, caso de uma expulsão, de um cartão, de uma suspensão. Agora o Fluminense jogou bem, mostrou que tem um time. Mas o problema do Fluminense não é de estar oscilando muito, porque o Levi coloca um time a cada jogo, Samuel. O Levi é um problema sério. Eu vejo que o problema maior é essa questão dele trocar. Vou te dar um exemplo. Ele tirou o Henrique Dourado do time quando o Henrique começou a fazer gol. Não dá o pra Henrique entender. ficou um caminhão de jogos sem fazer gols. Aí começou, faz um, faz outro, aí tirou o cara. O Henrique Dourado. Tem uma situação que ela é muito importante. Ele está mexendo no time e mexendo num ponto crucial do time, que é o meio. Ele mexe no meio. Que é a sustentabilidade do time. Ele mexe no meio, tira poder de organização do time e, consequentemente, o ataque não funciona. No jogo contra o Corinthians, ele colocou o Cícero adiantado. E essa é a posição que o Cícero deve jogar. Eu comungo com essa ideia. A posição que o Cícero deve jogar é mais adiantado. Não dá para colocar um Danilinho, que não disse ainda o que veio, de titular no meio campo. Não dá. Não dá para colocar o Marquinho ainda, que é muito cedo, é muito precoce, né? Porque o Marquinho chegou agora, está se readaptando, é um bom jogador, mas o bom jogador que a gente conhece, o bom Marquinho que a gente conhece é de anos atrás. Esse Marquinho ainda não chegou dizendo que veio. E ele tem a opção de montar uma boa dupla de volante. Pô, monta uma dupla de volante. Com o Edson e mais uma, ele não gosta do Edson, E joga adianta o Cícero, até porque ele joga com
os homens dele de lado, o Marco Júnior e o Wellington, são de estatura baixa. Aí ele coloca o Magno Alves de centroavante, que é baixo também. Ele tem a opção do Henrique Dourado. Eu colocaria o meu campo com o Edson, colocaria com o Douglas, o Cícero, Scarpa, os dois das pontas, né? Os dois da ponta e o Henrique Dourado. Acho que é a melhor opção que ele tem hoje. O problema é que não define um time, não sabe quem coloca em campo e acaba complicando. É a impressão que dá, que é claro que não deve ser isso, se for um absurdo, é que ele quer botar todo mundo para rodar, para jogar. Ele chegou e falou umas 4 semanas atrás que o time está 70% pronto. 70%, a gente já estamos na reta final do campeonato. 70%. Faltam Porque aí ele botou a culpa 10 rodadas, 11 ele botou rodadas. a culpa por isso pelos reforços que estão chegando, que chegaram. Né? O Marco Júnior não consegue ser titular no time dele. Eu colocaria Marco Júnior pela direita, o Hélio pela esquerda, centralizava o Henrique Dourado e o Scarpa fazendo o facão ali atrás dos 3, o Cícero um pouco atrás do Scarpa, os 2 volantes que são leões de chácara, que só sabem fazer isso. O Edson chuta bem, o Douglas chuta bem de fora da área, outro dia fez até gol. E deixar o time mais equilibrado. Mas esse é o problema, porque ele não mantém um time. Ele bota um time num jogo, no outro ele já bota outro. Contra o Corinthians, o time foi mais equilibrado. Contra o Corinthians, o time chegou mais. Tanto é que fez 3 gols, né? Fez 3, deu 3, trabalhou 3 assistências, no mínimo, né? Fora os gols que perdeu, os chutes que deu. Então o saldo do jogo foi positivo. Eu acredito isso ao fato do Cícero jogar um pouquinho mais adiantado. Agora, eu também não gosto do Cícero como primeiro volante. Ele fica contido. São 2 casos. Eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho um amigo lá do Paraíso, o João até briga muito comigo, fala que eu estou batendo muito, estou falando muito sobre isso. Mas tem 2 jogadores que são nítidos os desconfortos deles no time, que é o William Arão e o Cícero. Um jogador de explosão, um jogador de saída, de arranque, que quando ficam contidos na marcação, perdem as suas características. O Diego, quando entrou no Flamengo, seguraram o William Arão, parece um garoto que tiraram o pirulito da boca dele. Joga bem, mas ele não tem explosão, não tem arranque. Não é dele. Mais preocupado com marcar. Então, e ele pode ser lateral. Você acha que o Fluminense tem condição de chegar mais longe? O Fluminense hoje é o 6º colocado com 40 pontos. Vem de uma vitória diante do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Joga com o Corinthians de novo, né? Foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e agora joga com o Corinthians de novo. Esse problema dos gols, o problema da penalidade, esse resultado adverso do Fluminense, vai reacender a equipe do Fluminense para esse jogo contra o Corinthians? É contra o Corinthians de novo domingo. Vai, com certeza. Ingrediente que vai ser levado para o campo. Você não tem a menor dúvida. Não tenha mesmo. Vai ser levado para o campo. E o técnico do Fluminense ele tem que saber tirar proveito disso. Porque agora já conhece a equipe do Corinthians, né? Já sabe como joga, viu jogar, jogou contra, né, Samuel? Verdade. Não tem essa história de dizer, eu não sei como é que joga. Nós temos nas primeiras colocações do campeonato, Palmeiras, primeiro lugar, Flamengo, segundo, o Atlético, terceiro e o Santos, quarto, não é isso? Isso. O Santos é quarto colocado. O Fluminense não é pior do que nenhum desses times. Não é. Nenhum desses times está muito além do Flamengo, do Fluminense. Nenhum. O Atlético, para mim, tem o melhor elenco disparado. Você acha? O Marcelo está perdido. Está perdido. Entendeu? Vi Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nossa, mãe. O Atlético com medo do Cruzeiro. E o Cruzeiro, entendeu? Acabou classificando empatado. O Santos tem um bom elenco, um time que joga rápido, mas não é esse time todo. Não é. Entendeu? Então, você quer saber? Eu não acho nem o Palmeiras esse time todo. Eu vou ser sincero para você, o Palmeiras tem peças de reposição, tem um treinador que é competente, tem alguns jogadores que estão fazendo diferença, alguns, mas eu não vejo no Palmeiras essa coisa toda, esse diferencial. Eu penso que o Palmeiras está no mesmo nível do Flamengo, do Atlético Mineiro. Eu não vejo. O que eu diferencio é que eu acabei de dizer, o Fluminense para mim não é tão diferente deles. Mas eu diferencio o Flamengo e o Palmeiras, eu tiro um pouco do
do bolo ali pela organização tática. O Palmeiras está muito mais organizado taticamente do que os outros. Essa é a diferença. É o time bem estruturado taticamente, time do treinador que joga para frente. Time do treinador, entendeu? Que erra, mas erra consciente, erra tentando massacrar o adversário, como errou contra o Flamengo. Então, essa talvez seja a diferença. Agora, se você pegar do goleiro ao último jogador, das 4 equipes, você não sente tanta diferença. Todas elas têm algumas boas virtudes, agora tem alguns péssimos defeitos, né? Como a do Fluminense, por exemplo, que não está entre os 4, mas a gente está falando dele. A questão da inconstância, isso passa pelo técnico. Nossa. O Santos, por exemplo, essa inconstância do Santos, que joga às vezes um jogaço, mas de repente perde para o Figueirense, perde para o América, passa pela comissão técnica. O Dorival é muito conservador em determinados pontos. O que o Cuca tem de ousado, o Dorival tem às vezes de conservador. Comedido. E perde um pouco perde alguns jogadores, ou alguns jogadores descem um pouco o nível, a coisa fica complicada. Então, para mim, o Palmeiras está na frente por causa disso. Se você for olhar o elenco do Palmeiras, o Palmeiras tem 2 volantes bons. O Gabriel, bom porque jogou no Botafogo. Esse aqui é o problema. Diga-se de passo. Vencendo o Palestina. O VAR, arrisca o placar? 1-0. Botafogo e América Mineira, 20 no Independência. Se é assim, a Copa do Brasil, jogos de... Você contratar pela base do Flamengo, campeão da Copa Júnior, entendeu? Conscientemente foi escolhido para ser o técnico. O Flamengo apostou no Muricy. O Muricy faria o mesmo trabalho que o Zé Ricardo, diga-se de passagem. Só que o Muricy, entendendo, depois do anúncio da doença dele, que a gente começou a entender alguns comportamentos do Muricy. O Muricy não estava bem, mas o Muricy ia dar o jeito que o Zé Ricardo deu. Então, tudo correndo bem para o Flamengo. E quando a gente tem a notícia de que o clube está renovando patrocínio, isso é muito legal, muito importante. E o Flamengo está com outro na agulha para fechar aí, um de multimarcas. Não, e vai Olha só, assim. Atlético Mineiro e Juventude. O primeiro jogo é em Minas, o segundo no Rio Grande do Sul. Quem que você aposta que classifica aqui? Atlético, não tem. Santos e 30 aqui com o Tribuna da Sorte, primeira edição. E o Giba e sempre mais 2 convidados, né? Na sexta-feira estamos eu e o Carlos Samuel. A partir da próxima semana aqui, provavelmente sou o Samuel e seus convidados, né? Bom, mas depois a gente vai falar sobre isso. O Tite convocou a seleção brasileira para os jogos, né, que estão vindo aí, que é o jogo da Venezuela, da Bolívia primeiro, né, que será na Arena, dia 6, na Arena das Dunas, lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, e depois para o jogo contra a equipe da Venezuela. E aí ele fez algumas convocações aqui, não sei, eu coloquei isso no Tribuna do Esporte na primeira edição, porque eu tinha mais pessoas, né? Ele convocou o Alisson do Roma, que é o goleiro titular da seleção, pelo menos por enquanto, né? O Muralha do Flamengo, o Everton do Atlético Paranaense. O Everton, eu não questiono muito não, porque ele vem da Olimpíada e tudo, mesmo assim, eu não teria convocado. Mas ele não fez uma média com a torcida do Flamengo com relação ao Muralha, não, Samuel? Olha, eu não convocaria nem Muralha, nem o Alisson. O Everton pela referência da coisa. Mas não acho que não vai vingar também, não. Eu não convocaria nenhum dos dois. Ele tem aí, por exemplo, ele tem o Vitor. O Marcelo Groi. Tem o Jefferson, que não pode ser convocado, não tá jogando, mas acredito que quando o Jefferson voltar, essa injustiça que foi cometida com ele vai ser reparada, se ele voltar num bom nível, que é muito difícil o goleiro voltar num bom nível depois dessas contusões, entendeu? Mas são 3 nomes que, para mim, não tem personalidade alguma para serem. Aquele menino que está lá fora, Diego Alves. Talvez o Diego também não. Não tem perfil para ser um goleiro como foi o Tafarel. Mas o Vitor tem, né? O Vitor tem. O Marcelo Groi você não levaria, não? Levaria, o Marcelo Groi. Agora, pode ser também que ele esteja numa zona de conforto, né? Ele, olha, eu já tenho esse como referência. Foi o que o Giba disse. O goleiro o goleiro, na verdade, é jogador de confiança. Mas ele vai levar o Muralha como terceiro e vai ficar por isso mesmo. 2 jogos só. E faz uma média e tem que fazer esse fez tipo uma média com o Flamengo tremenda. O Muralha tem pouco tempo de Flamengo. Mas é um bom goleiro.
Bom, vamos para os zagueiros. Mas Miranda, bom goleiro, mas para a seleção eu também demais, acho que não. demais. Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, que está de volta, o Gil do Shandong Luneng. Só que ele tirou o Rodrigo Caio dessa seleção. Tá Tem outro certo. zagueiro, você Ele concorda? não tem que convocar o Rodrigo Caio para ser zagueiro, até porque o Rodrigo Caio ele jogou na seleção olímpica como zagueiro improvisado. O Rodrigo é volante. Então não tem para uma seleção principal convocar o Rodrigo de zagueiro. Ele refez também, ele desfez uma injustiça. Né? Acho que o Thiago estava fora injustamente. O Thiago tinha que amadurecer, tinha. Acho até que amadureceu. Ele foi muito imaturo para um capitão, mas botaram uma carga muito forte em cima dos ombros dele que eu não achei legal. Coisa do Dunga, né? Ele repara essa injustiça cometida pelo Dunga. Mas está muito boa a zaga, muito bem convocada. Você acha que Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Gil são os jogadores? Muito bem entregue. Os laterais, ele convocou o Daniel Alves e o Fagner para a direita, o Marcelo e o Felipe Luiz para a esquerda, sendo que o Marcelo vai ser cortado, né? O Marcelo está contundido, não sei quem que ele vai. Eu não entendi porque não levou o Douglas Costa aqui, que foi da seleção olímpica. Por que ele não levou na lateral direita, por exemplo? Por que ele não levou o Douglas, você está falando do Atlético. Do Atlético. Né? O Atlético foi vendido. O Marcos Rocha também. Tem o Marcos, tem o garoto do Santos, né? Agora é o Zeca. Né? Insistir com o Felipe Luiz eu achei demais, sinceramente. Não... Mas aí você levaria quem na lateral esquerdo? O Douglas Costa? O Douglas, bom lateral. Que foi bem na seleção, né? Bom, bem. Você não levaria o Felipe Luiz? Não levaria. Mas você levaria quem para titular, já que o Marcelo não vai jogar? Olha, na impossibilidade do Marcelo, talvez até desse uma chance mais uma chance pro Felipe. Mas não vejo o Felipe como seleção. Vamos pro meio. Casimiro do Real Madrid, Renato Augusto do Benjin Guan, Paulinho do Guangzhou Evergrande, o Oscar do Chelsea, o William do Chelsea, Fernandinho do Manchester City, Lucas Lima do Santos, Juliano do Zenit, Felipe Coutinho do Liverpool. Ele está trazendo de volta o Oscar, o Fernandinho, o Fernandinho. Ele não está trazendo o Lucas do PSG, que para mim tinha que estar, porque joga até na frente. Oscar, com todo o respeito que o Oscar merece, o Oscar pode até arrebentar em outro time. Na seleção brasileira, ele parece que ele precisa de tempo para ser, e ele não consegue fazer boas partidas. Acho desnecessário. Meu campo tem muita gente para o meu campo da seleção. Acho Casimiro muito bem, o Renato Augusto. Eu temo pelo Renato e pelo Paulinho a escola que eles estão jogando. O Fernandinho está voltando. Não voltaria com ele também. Também não. Eu não vi nada do Fernandinho ainda na seleção brasileira. Eu acho que o Luiz Gustavo foi mais eficiente na seleção do que o Fernandinho. Mas eu também não convocaria o Luiz Gustavo, não. Mas dizendo... entre um ou outro, o Luiz Gustavo. Agora, o meio-campo ele tem muita opção. Basta ter coragem para tirar esse pessoal. Algumas pessoas questionaram aqui o Juliano do Zenit. Isso é político. O Juliano saiu há pouco tempo do Grêmio. O Felipe Coutinho. Felipe Coutinho bem convocado, jogador, né? Lógico. Eu também estou contigo. O Fernandinho, o Oscar e o Juliano não levaria, não. Aí não convocou o Ilharão. Não convocou o Ilharão, não convocou o Lucas, que está no PSG. O Lucas, verdade. Tem muita... meio campo nós estamos... Nunca tivemos tão bem de meio campistas. Nunca tivemos, sabe? E aí ele levou os atacantes. O Neymar, o Douglas Costa, mas o Douglas Costa foi cortado, né? Eu não sei quem vai vir para o lugar do Douglas Costa. Você já viu quem ele vai convocar no lugar do Douglas Costa? Não. O Firmino está voltando, o Gabriel de Jesus. Ele não levou o Gabigol. Eu não entendi. Será que os jogadores que foram vendidos ele não levam? Porque não levou o Douglas Costa. Também não levou o Gabigol? O Gabigol ele não deve ter levado pelo seguinte. Ele foi apresentado anteontem. Está no período de adaptação. Deve ter conversado com o pessoal e achado melhor não, né? Já pensou? O cara mal chegou em casa, botou a mala lá no quarto. Já está voltando? Mas isso é o futebol, né? Eu acho que a seleção não pode ficar prejudicada. Você quer saber de uma coisa? Eu não sei qual é o seu conceito, mas no meu entendimento, o titular nos jogos da seleção não seria o Gabriel Jesus, seria o Gabigol. Pelo estilo de jogo. Pelo estilo de jogo. Sim, porque ele acabou botando o Gabriel Jesus que deu certo. Mas por que o Gabriel? Aí o Gabriel tem que pegar na mão do Cuca
e várias vezes agradecer muito o Cuca. Porque quem colocou o Gabriel jogando enfiado, Foi praticamente como centroavante, foi o Cuca. Entendeu? Ele não tinha esse estilo de perfil, jogo. Né? Esse perfil. Mas eu ainda tenho um pé atrás com o Gabigol. Acho ele um jogadoraço. Acho também. Mas eu ainda acho que falta a maturidade que o Neymar adquiriu mais rápido. Quem que você levaria como atacante aqui? Desses daí? Não, que não está aqui. Cara, é difícil pra caramba falar. Aqui tá Neymar, Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus, mas o Douglas Costa não vai estar machucado. É difícil pra caramba falar. Porque... Ó, essa seleção, o Elias está fora. Achei que o Elias estivesse dentro. O Elias está fora. Mas quem conhece mais o Elias do que o Tite? Ninguém. Sabe que ele tá mal. Por que ele chamou o Paulinho? Pode estar jogando lá na China, né? Por que ele chamou o Paulinho? Porque ele sabe que o Paulinho... Pode contar. Pô, lógico. Quem sou eu para questionar ele trazer o Paulinho? Né? Quem somos nós depois dessas duas vitórias? Mas ele ainda tem, por exemplo, ele não está levando centroavante. Não, centroavante não está. Entendeu? E quem que ele poderia no Brasil dar oportunidade? É complicado. Voltar com o Fred, de repente? Não sei. É complicado, porque ele adota o esquema que eu não gosto de jogar sem centroavante. E com detalhe, né? Ganhou 2 jogos, saiu de sexto para segundo. Pô, tá cheio de moral. Tá cheio de moral. Samuel, chegamos na reta final. Um abraço. Bom final de semana. Que o Voltaço possa cumprir o papel e os nossos clubes da região. É verdade, que possamos ter aí um caminhão de vitórias e o Voltaço já botando uma mão na taça. Ainda estou com a pulga atrás da orelha com essa questão desse horário. Eu não gosto da sensação de estar sendo, sei lá, mas vamos pro jogo. Vitória do Voltaço. Que Deus te ouça. Boa tarde a todos. Tá certo, estamos chegando ao final do Tribuna do Esporte aqui pela TV Ideal, Canal 8, Rede Cid Televisão. Em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família que compra, vende, aluga, financia, regulariza o seu imóvel. E do Unifor, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Lembrando para você que o vestibular de medicina do Unifor, as inscrições já estão abertas, viu? É só você ligar, fazer a sua inscrição e concorrer com a sua nota do Enem. Tá certo? Para você que esteve conosco, obrigado pelo carinho, pela audiência. Bom final de semana, que Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana feliz. E lembre-se, hein? Deus existe, está vivo. Um abraço, galera!